Eu tenho essa referência principal, que vou ler agora, mas depois vou ler algumas outras, que creio ser bastante importante para o entendimento, para o nosso entendimento e crescimento em Deus. Então, nós vamos começar com Atos 5, depois nós temos ainda aí uns 5 livros que nós vamos ler. Atos 5. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu? Diga comigo, permitiu. Deixou. Como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Vamos juntos agora? Como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Ela não lhe pertencia? E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? Vamos juntos? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo? Diga comigo, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levaram também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram, encontraram-na morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Sabe, eu falo há muito tempo uma coisa que a gente não deve esquecer. Não confie demais em você, mas confie 100% em Deus. Não se leve tão a sério, mas leve Deus muito a sério. As leis feitas por homens, elas podem ser burladas, é possível encontrar brechas, mas nas leis de Deus não. Não há brechas nas leis de Deus. Ninguém é capaz de ser tão bom argumentador. Nenhuma defesa pode ultrapassar as leis de Deus. Nenhuma. Nenhum argumento pode ser convincente o bastante quando algo bate de frente com a palavra. A palavra de Deus é lei. Aqui dentro você encontra as leis sagradas, poderosas, imutáveis.
e que ninguém na face da terra pode se esconder delas. As pessoas podem passar por cima, podem, mas não sobreviverão às consequências. Elas vão sofrer as consequências cedo ou tarde. Algumas repentinamente, algumas, como Ananias e Safira, que não só perderam a vida, mas perderam a salvação e não tiveram um segundo para se arrependerem. Um segundo. Eu já ouvi gente dizer assim, não, eu vou vivendo a vida e depois um dia eu me arrependo e eu mudo. Quantas pessoas que tiveram a vida tomada, ceifada, num instante, num segundo, e não tiveram sequer um segundo para fazer nada. Aconteceu, foi repentino, foi violento. Então a palavra de Deus, ela é sagrada e ela deve ser vista como algo muito, mas muito sério. Ananias era um discípulo em Jerusalém, um cristão fervoroso que comungava, que estava no meio da comunidade evangélica cristã, aliás. Estava envolvido com o cristianismo. Ele era um discípulo em Jerusalém. Ele estava em Jerusalém, ele era de Jerusalém. E ele era um discípulo em Jerusalém. Mas ele não era nascido de novo, ele não era convertido, ele não tinha temor. Ele conhecia a verdade. Ele conhecia a palavra. Ele sabia o que era certo e errado, ele era consciente. Totalmente consciente. Esse nível de consciência era total, ao ponto dele saber muito bem o que ele devia fazer. No caso dele, foi avareza, ganância. Ele vendeu a propriedade por um valor, mentiu o valor, para poder devolver um dízimo, uma oferta menor. Achando que ele era esperto, e que ele ia enganar apenas o Pedro, e que tudo ia terminar bem, que ele ia ficar com uma quantia maior de dinheiro, e maravilha, que maravilha. Pronto, tudo vai terminar com um final feliz. Ele sabia o que era certo. Ele sabia muito bem o que ele tinha que fazer. Ele sabia que aquilo era um acordo satânico. Ele fez um acordo com a sua mulher. Você vê que ali era uma união maligna. Não tinha bênção naquele casamento. Porque um casamento só é bênção quando há bênção. Porque quando há uma união para o mal, nenhum dos dois tem possibilidade de ser feliz. Nenhum dos dois. Não há como pessoas assim serem felizes. Eles fizeram um acordo para roubar a Deus. Só que na cabeça deles, eles iam passar pelo Pedro e ia passar tudo bem. Mas eles não contavam que Pedro era um homem que tinha passado por muitas coisas. E ele tinha uma coisa chamada discernimento de espírito, que vai além de inteligência, de sabedoria humana, de intuição. Vai além de um monte de coisas que as pessoas acham que
com aquilo elas são capazes de decifrar uma pessoa e não sei o quê. Não, discernimento de espírito é uma coisa de Deus, que te leva a provar. Você consegue provar através do seu espírito de discernimento o espírito que está no outro. Pedro tinha discernimento de espírito. Então ele conseguia provar o espírito que estava nas pessoas. Não é a primeira situação, se você estudar outras, você vê no caso de Simão e outras situações mais. Ele tinha discernimento. E Ananias fez um acordo com sua mulher, como disse o próprio Pedro, para tentar o Espírito Santo. Achou que estaria mentindo para o Pedro, mas Pedro deixou bem claro: você não mentiu a homens. Você achou que estaria mentindo para o Pedro, você mentiu a Deus. O dinheiro estava em seu poder. Você podia fazer o que é certo. O que te levou a fazer tal coisa, Ananias? Eu penso que em alguns momentos, Deus chega para algumas pessoas e pergunta: o que te levou a fazer tal coisa? Eu penso que a mesma pergunta que foi feita a Ananias, está sendo feita a alguns: por que você deixou Satanás encher o seu coração? O que é que o diabo faz? Quais as 3 coisas que o diabo faz na vida de uma pessoa? Ele mata, ele rouba e ele destrói. Isso significa que se o diabo encher o coração de uma pessoa, ele vai encher de morte, ele vai roubá-la, ele vai matá-la, ele vai destruí-la. O diabo não vai colocar nada de bom. O diabo não coloca paz, nem amor, nem perdão, nem sinceridade, ele não coloca nada disso. Ele coloca ódio, vaidade, orgulho, inveja, vingança, hipocrisia, falsidade, mentira. É só isso que o diabo coloca no coração das pessoas. Por que a pergunta foi feita? Porque Ananias era conhecedor da verdade, ele sabia que esse tipo de sentimento não provém do Espírito Santo. É perfeitamente possível uma pessoa saber quem está enchendo e do que ela está sendo cheia. Quem está enchendo o coração dela, quem está comandando a vida dela. Pelo que está dentro dela. Por que você permitiu que Satanás, por que você deixou Ananias? Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para você chegar ao ponto de mentir ao Espírito Santo, Ananias? Você não mentiu para mim, você mentiu ao Espírito Santo, você não tentou enganar o Pedro, você veio aqui para enganar e roubar ao próprio Deus. No caso do Ananias foi avareza, foi ganância, mas cada um tem suas questões. Ele foi capaz de reter uma parte daquele dinheiro, e muitas pessoas têm retido uma parte delas, elas não têm se doado, elas não têm se entregado a Deus, elas estão fechadas para a verdade. Apesar de conhecer a verdade, elas estão fechadas para a verdade, apesar de saberem o que é certo e errado, elas estão permitindo que o diabo encha o coração delas, e elas estão fazendo o que é errado. Ele não teve tempo de se arrepender. Ele perdeu a vida física e ele perdeu o que é mais importante, a vida eterna. Ele perdeu a salvação. Por causa de nada. A mulher dele
por estar em acordo, em conformidade com ele, no mesmo espírito, aconteceu a mesma coisa. E eu quero lembrar que esse acontecimento não foi no tempo da lei, já foi no tempo da graça. Porque algumas pessoas se escondem atrás da graça para pecar. Eu peco e peço perdão, eu peco e peço perdão, eu peco e peço perdão, porque eu estou na graça. Esse aqui não teve tempo de se arrepender. Isso aconteceu na graça. Chamado também tempo do ministério do Espírito Santo. Para mostrar que as pessoas precisam ter temor, porque quando uma pessoa é consciente acerca da verdade, e ela continua no erro, é isso que ela está atraindo para a vida dela. Morte física, morte espiritual, morte eterna, que é a salvação da alma. Ele perdeu a vida e ele perdeu a salvação da alma, que é o mais importante, porque uma coisa é você morrer, e morrer salvo. Outra coisa é você morrer para condenação. Aí isso é chamado de morte. Morrer em Cristo, você dorme no Senhor, diz a Bíblia. Morrer fora de Cristo, você morre mesmo. Só que é uma morte, a morte da condenação, que a pessoa é levada para o inferno. A alma da pessoa. E ele não teve tempo de se arrepender, nem a mulher dele. Como você pôde fazer tal coisa, Ananias? Eu penso que para alguns Deus está perguntando, como você pode fazer tal coisa? Sabendo do que é certo, por que você se envolveu nisso? Num plano sórdido, de engano, de mentira, por quê? Como você pode permitir que Satanás enchesse o seu coração? Como? Como, Ananias? Como você pode permitir que Satanás enchesse o seu coração? Como você pode deixar sabendo da verdade? Sabendo o que é certo? Como você permitiu ele colocar um negócio no teu coração que você sabe que não vem de Deus? Como? A morte deles causou grande temor. Aquilo mexeu com as pessoas, porque elas viram o quanto se deve levar a sério um relacionamento com Deus. Eu fiz uma lista, antigamente eu dava muito esses estudos, e eu vou ler para você essas referências, mas antes, eu vou te dar os nomes que descrevem o caráter do diabo e o significado. Então, esses nomes descrevem o caráter do diabo. O diabo foi um querubim. Eu vou ler tudo isso aqui para você. Um ser celestial, que a Bíblia diz, lindo, com a beleza fora do comum. Lindo. E quando você estuda sobre o diabo, sobre o querubim, que depois virou diabo, ele, em muitos estudos que são feitos, a descrição dele vem como orgulho. Porque o que derrubou ele foi o orgulho. Um conceito elevado demais acima de si mesmo, acerca de si mesmo. A vaidade, a jactância, a arrogância, a soberba, a inveja. Quando ele criou aquela rebelião, ele levou a terça parte do céu com ele. Os chamados anjos caídos, que
viviam diante do próprio Deus, adorando a Deus, foram enganados pela lábia desse querubim, desse ser celestial incrível. Que no momento da vida ele quis ser Deus, mais que Deus. Aqui estão as descrições. Satanás quer dizer adversário. A tradução de Satanás é adversário. Então, quando você passa a andar com Deus, a criatura, essa criação de Deus, que é o ser humano, é a obra-prima de Deus. A única coisa, o único ser que foi feito à imagem e semelhança de Deus é o homem. Isso significa que o diabo odeia esse projeto de Deus. E ele tenta desesperadamente destruir. Ele odeia a felicidade do justo. Ele odeia saber que o justo viverá eternamente com Deus e ele está condenado eternamente. Ele odeia tudo que vem de Deus. E a maneira do diabo trabalhar é sempre de forma para enganar sutil. Ele levou a terça parte do céu, ele levou dos seres espirituais, ele levou com ele. Ele conseguiu derrubar um monte de anjos, de seres espirituais. Então, não subestime o capeta, porque ele sabe exatamente como derrubar e desgraçar com uma pessoa. Ele sabe onde e como encher o coração de uma pessoa para arruinar com ela e destruí-la eternamente. Diabo quer dizer caluniador ou difamador. Eu poderia dar referências para você de que ele trabalhou desde Gênesis 3 para difamar Deus. E ele vive para difamar o homem que anda com Deus. O significado de caluniar é atingir alguém em sua reputação, em sua honra, por acusações falsas, difamar. Diabo, a tradução de diabo é caluniador. Porque calúnia tanto, ele é capaz de caluniar tanto a Deus, e ele foi como ao homem. Destruidor, quer dizer cheio de ódio. Serpente na Bíblia é o diabo. Quando você vê lá no início, serpente, está o diabo. Quando você vê em Apocalipse falando da antiga serpente, da serpente, é o diabo. O dragão, quando você vê em Apocalipse falando do dragão, tem gente que vai lá e faz a tatuagem do dragão, porque diz que é coisa boa, é bênção, é coisa boa, assim, é a mesma coisa do diabo. Quando se fala na Bíblia, dragão está falando diabo, serpente está falando diabo. Tentador significa literalmente, ele prova, ele testa a pessoa na sua fidelidade. A Bíblia também fala e chama ele de Deus deste século ou príncipe deste mundo. Deixa eu ler isso aqui para você. Vem aqui em Isaías 14, 12. Como você, 14, 12 a 15. Vou dar só algumas, porque tem muitos assuntos. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como você foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração,
Subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Esse é o pensamento dele, era o pensamento dele. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Era assim que ele falava. Mas as profundezas do Seol, Seol quer dizer morada de mortos, ou Hades, ou inferno. Quando você vê Seol, morada de mortos. Mas as profundezas do Seol, você será levado, irá ao fundo do abismo. E ele sabe que é esse o fim dele. Então ele quer levar o maior número de pessoas com ele. E ele vai fazer qualquer coisa para enganar as pessoas. Como ele enganou já aqueles seres celestes gloriosos que acompanharam ele. Quando ele enganou o homem, que começou pela mulher, onde é que eles estavam mesmo, gente? No paraíso. Então, o diabo, quando ele estava lá no seu auge, ele deixou o orgulho tomar conta. E foi derrubado, virou o diabo. E os anjos caídos ou demônios. O homem estava no paraíso, não tinha falta de nada, é o lugar mais lindo que podia. É o lugar mais lindo do mundo, da terra. Perfeito. E não foi o bastante, ele se deixou levar. Quando foi que Israel criou rebeliões horrorosas? Foi quando já tinha visto o mar vermelho ser aberto, o faraó ser derrotado, eles estavam a caminho da terra prometida, eles não eram mais escravos, e eles se rebelaram contra Deus. Não foi nenhuma nem duas que falaram em apedrejar o Moisés. Quando é que o povo se rebelou contra Deus e se voltou para deuses estranhos? Quando estava muitos, agora, já na terra prometida, ou seja, já não eram mais escravos. Isso significa que, infelizmente, muitas pessoas, quando estão no auge, é que elas fracassam, quando elas estão no paraíso da vida, quando elas estão vivendo aquilo que elas nunca imaginaram viver. Sabe o que é mais triste? Que algumas pessoas venceram doenças incuráveis, venceram a miséria, venceram as drogas, venceram medicamentos fortes, venceram todo tipo de situação ruim na vida, mas não estão vencendo o orgulho, não estão vencendo a vaidade, não estão vencendo a inveja, não estão vencendo a ganância. Não estão vencendo sentimentos nocivos. Eu tenho visto isso, gente que venceu o crime, venceu a fome, venceu todas as mazelas, e quando venceu tudo isso, não foi capaz de vencer os sentimentos nocivos, permitiu que o diabo colocasse no coração, enchesse o coração de tudo que pode devastar de verdade com a vida de uma pessoa. Ezequiel 28. Esse é o mais longo, 1-19. Veio a mim esta palavra do Senhor: filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o soberano Senhor. Preste bem atenção nisso, ó. Não pisca agora. No orgulho do seu coração você diz: sou um Deus. Sento-me do trono de um Deus no coração dos mares. Mas você é um homem, não é um Deus. Embora se considere tão sábio quanto Deus. Você é mais sábio que Daniel? Não haverá segredo que lhe seja oculto? Mediante a sua sabedoria, o seu entendimento, você granjeou riquezas e acumulou ouro e prata em seus tesouros. Por sua grande habilidade comercial, você aumentou suas riquezas, e por causa das suas riquezas, o seu orgulho ficou cada vez mais orgulhoso. Por causa
O seu coração ficou cada vez mais orgulhoso, desculpe. Por isso, assim diz o soberano Senhor. Por que você pensa que é sábio? Tão sábio quanto Deus. Trarei estrangeiros contra você. Das mais impiedosas nações, eles empunharão suas espadas contra a sua beleza e a sua sabedoria, transpassarão o seu esplendor fulgurante. Eles o farão descer à cova, e você terá morte violenta no coração dos mares. Dirá você, então, eu sou um Deus na presença daqueles que o matarem. Você será tão somente um homem, não um Deus, nas mãos daqueles que o abaterem. Você terá a morte dos incircuncisos nas mãos de estrangeiros. Eu falei, palavra do Senhor, do soberano Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor. Você era o modelo da perfeição. Eu vou repetir. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sádio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio de seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus. E eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. E você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu. E reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim, pois você não mais existirá. Vamos lá para Judas 6. É um livro antes de Apocalipse. Judas 6. Livro pequenininho. Você abre Apocalipse e vira a página. 6. Diga comigo. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas, para o juízo do grande dia. Volta um pouco para 2 Pedro 2,4. 2 Pedro 2,4. Vamos juntos? Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Agora vamos para Apocalipse 12:4, é o último. Vamos juntos? Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. Ok. O dragão colocou-se diante da mulher. Quando diz o dragão, é o diabo. A mulher está falando de Israel, que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Fala da luta para matar o Senhor e da luta para destruir
com tudo aquilo que vem de Deus. Isso aqui já são outros assuntos também profundos para uma outra ocasião. Ele arrastou quando fala com a sua cauda. Essas estrelas são seres espirituais, celestes, anjos, arcanjos. Porque querubim é um tipo de anjo, que está acima. Vem arcanjo, um outro tipo, uma categoria de anjo. E os anjos, cada um com uma missão, com uma função. E esse querubim poderoso, que eu li para você agora ainda no 28, de beleza, modelo de perfeição, não foi o bastante ser tudo e ter tudo que ele tinha. Ele quis o lugar de Deus. Então algumas pessoas não é o bastante, nunca é o bastante. E elas se corrompem por causa desses sentimentos miseráveis que a primeira pessoa, digamos assim, o primeiro ser a ter o sentimento de orgulho e que lançou sobre a humanidade foi o diabo. De inveja foi o diabo, de ganância foi o diabo, de soberba, de arrogância foi o diabo. E aí ele veio e lançou sobre a terra. Então quando uma pessoa, o coração dela está cheio de orgulho, é o mesmo que estava lá no diabo, está no diabo. E que começou quando ele era um querubim. Por isso que ele virou o diabo. Que ele podia ser um querubim até hoje. Mas ele virou o diabo, o enganador, o Satanás, o capeta, o destruidor, o pai da mentira. Porque ele deixou esse sentimento que hoje ele coloca nas pessoas. O orgulho originou-se no coração. Ele foi criado, formado, passou a existir no coração desse querubim, que virou o diabo. A inveja, ele passou a ter inveja de Deus. Até ciúme de Deus. A se incomodar com a posição de Deus. Ele não queria mais ser apenas um querubim, ele queria ser Deus. Então esse sentimento, e todos esses sentimentos miseráveis, eles nasceram no coração desse querubim que virou o diabo. E hoje, toda vez que uma pessoa tem esses sentimentos, esse ser é que alastrou esses sentimentos perversos e destruidores, devastadores. Ele enche o coração das pessoas de inveja, de orgulho, de vaidade, de ganância, de soberba. Ele enche o coração das pessoas do ódio, da vingança. O diabo é um difamador de Deus. Então todas as pessoas que são difamadoras, caluniadoras, elas estão, esse sentimento, o coração está sendo colocado no coração delas pelo diabo. Então elas estão sendo controladas pelo diabo. Ele é um mentiroso, ele mentiu para tantos, ele fez uma rebelião, ele conseguiu fazer uma rebelião no céu e levar até essa parte com ele. Você está achando que ele brinca com as pessoas? Ele estava diante de Deus e ele conseguiu fazer isso, e hoje ele faz isso. E ele vem enganando, e sabe o que é pior? Que por mais que as pessoas ouçam a palavra, elas se deixam enganar. Elas são levadas da mesma maneira que aqueles seres gloriosos foram, da mesma maneira que a Eva e o Adão também foram, da mesma maneira que tantos caíram
no deserto porque se rebelaram contra Deus, contra Moisés. Ele faz isso. Leia o povo diante na crucificação do Senhor, gritando: soltem Barrabás e crucifiquem Jesus. Ele encheu o coração daquelas pessoas. Depois eles gritavam que caia sobre nós e sobre nossos filhos o sangue dele. Você vê que o diabo deixa as pessoas loucas. A mente se torna mentes débeis, mentes loucas, insanas. As pessoas são capazes de coisas que você olha e pensa: meu Deus, como uma pessoa é capaz de uma loucura dessa? Olha o que ela está fazendo com a vida dela. Ela faz. Ananias, como você pôde permitir, deixar que Satanás enchesse o seu coração? Eu estou mostrando a você. O diabo não está preocupado com os mundanos, qualquer um que morreu hoje, ele leva. Ele está preocupado com esse meio cristão, que está se corrompendo dia após dia, numa desunião, numa vergonha, em tantos escândalos. Cristãos que levam o nome de Deus, uma Bíblia debaixo do braço e cometem atrocidades piores do que os mundanos. Gente que leva o nome de Deus, adesivam seus carros, falam no nome de Deus, tatuam Jesus no corpo, mas não respeitam a palavra. Pessoas que pregam o evangelho por tudo menos por respeito à palavra e amor às almas. Pessoas que estão preocupadas com coisas que são tão vãs que não vão levar. Estão ensinando um evangelho que está escravizando mentes e não libertando. E nós vivemos a última hora. Cada dia que nós vemos, olhamos para um lado e para o outro, nós vemos: Jesus está voltando. E cada dia que passar, você vai ver o amor de tantos esfriar, porque isso são sinais que mostram que vivemos o final dos tempos. Uma coisa é você ser frio, outra coisa é você ser quente. E o derrotado é o morno, é o que se engana, é o que finge ser de Deus, ter uma espiritualidade, vive com um evangelho vazio, de casca, sem comprometimento e seriedade. O verdadeiro cristão é aquele que mantém um coração puro, mesmo em meio a toda a corrupção. É aquele que tem respeito pelo que é certo, mesmo sendo difícil. Ele continua mantendo uma postura decente, porque ele tem respeito ao que diz a palavra. Leve a palavra de Deus muito a sério, porque daqui para frente, a tendência das pessoas é o esfriamento, a tendência é a corrupção aumentar. Ninguém mais sabe no que... Cada dia tem uma coisa nova, uma estupidez de cá, outra loucura de lá. E você precisa conhecer, você precisa escutar o que eu estou dizendo. Você precisa conhecer a palavra de Deus para você não se enganar. Eu não estou preocupada com a igreja não, gente. Eu não estou preocupada com nada disso. Não pense que eu estou preocupada. Eu tenho que ter título mudança de vida, ou seja lá o que for. Esse é o nome que eu levei, porque é o que eu acredito. Mas não pense que eu estou preocupada com essas coisas, não. Eu quero morar no céu. E eu estou deixando isso para você, o seguinte: sem preguice, sem conversa fiada. Eu tenho responsabilidade com o que eu ensino. É isso que me preocupa.
E é isso que tem me feito resistir como uma testemunha no Evangelho, que acredita naquilo que está pregando e que não prega com nenhum outro intuito senão fazer a palavra de Deus entrar na cabeça das pessoas da maneira que a Bíblia ensina e que eu recebo e sei que é verdade. É isso que eu estou preocupada. Em manter a minha fé, a minha sanidade. Eu falo isso com a minha família. Não obrigo ninguém a seguir se não quiser, cada um que sabe muito bem seu caminho. Não sou uma pessoa que vou viver desfocada, estou focada naquilo que foi chamada para fazer. Eu estou te ensinando a ir para o céu. E a ter uma vida digna aqui na terra. E para isso não vai ser com estalar de Deus, nem com conversinha fiada. É você receber o que diz a palavra e colocar em prática com rigor, com seriedade, com responsabilidade. Você precisa assumir a responsabilidade pela tua fé. E se portar em Deus com a devida seriedade, responsabilidade com a tua vida espiritual. Porque tem de tudo. E você precisa conhecer a palavra para você não ser enganado. E é isso que você deve se preocupar. Eu não vou me enganar e não vou permitir que me engane. Eu não vou ser enganado na fé. Eu não posso ser enganado na fé, porque isso vai comprometer a minha eternidade. E mais do que essa vida terrena, que nós temos que ter uma vida abençoada aqui, mas essa vai durar para quem viver muito aí, e ainda com qualidade. Você começou a chegar, chegou 60 e pouco para 70, você já está, sua energia já baixa e baixa muito. A Bíblia fala que depois de 70 é enfado e canseira. E a Bíblia não fala com negativismo, fala que é a verdade, o ser humano sente. Ele não tem a mesma vitalidade, por mais que ele tenha um espírito forte, e ele mantenha toda uma atividade, etc. Ele pode ter todo um vigor espiritual, como o Caleb tinha, etc. Mas nós sabemos que não dá para comparar a pessoa com 70, 80 com um jovem de 20 anos. Então, esse é um tempo aqui na terra, que você tem que viver uma vida abundante e regalada, mas que não te distraia do principal, que é a sua morada no céu, e você morar no céu. Porque existe inferno, quem morre sem Jesus vai para o inferno. Depois dessa morte, dessa primeira morte, ele vai passar depois por um julgamento, que eu já falei numa das quartas-feiras, e depois vai para um lugar pior, que se chama lago de fogo e enxofre. Quem morre hoje no Senhor não fala, a Bíblia não fala que ele morreu no Senhor, fala ele dormiu no Senhor, porque ele vai para um lugar chamado paraíso, que fica no terceiro céu, onde ele vai aguardar o arrebatamento da igreja, que ele vai ser ressuscitado e vai receber um corpo glorioso. Já falei sobre isso aqui também. Que corpo glorioso é esse? É como um corpo de anjo. Você não vai virar anjo, mas vai ter um corpo glorioso como de anjo. Um corpo incorruptível, que não tem mais corrupção. Não sofre os danos que esse corpo aqui sofre. E vai viver eternamente com Jesus. Andar em ruas de ouro, viver na glória, mansões celestiais, na Nova Jerusalém, que já foi construída. E que você tem que ter foco em estar nela. A Nova Jerusalém é maravilhosa. Quando você fala, vê as medidas, o tamanho dela, está tudo aqui na Bíblia. A Nova Jerusalém, capítulo 21, você pode ler, que eu não tenho tempo agora. É maravilhosa falar da Nova Jerusalém. É um espetáculo de lugar. Que foi preparado, construído, especialmente, quando Jesus disse, eu vou preparar lugar para vocês. Eu estou indo. Mas eu virei buscá-los, enquanto isso eu vou preparar lugar para vocês. E ele preparou mesmo. E é para lá a nossa pátria, a Nova Jerusalém.
Não é aqui. Por isso, você não pode se perder e se corromper. Você não pode deixar o diabo encher o seu coração. Achar que você está mentindo para homens. Não, se você está no engano, na hipocrisia, com sentimentos miseráveis, você não está mentindo para homens, não. Você está mentindo para Deus. Se você tem uma fé hipócrita, você não está mentindo para o pastor, por irmão da igreja, para quem? Você está mentindo para você, para o próprio Deus. Você tem que tomar cuidado com quem você faz aliança. Tem gente que ao invés de fazer aliança com quem é mais espiritual do que ele, com coisas que vão acrescentar a vida dele, ele vive fazendo aliança com gente miserável na fé. Com gente que não tem projeto de vida, não tem projeto de vida saudável, só vive envolvido com coisas miseráveis. A vida é miserável. Miserável, quando eu falo, não estou falando financeiramente, que isso aí estou pouco me interessando da vida de cada um. Eu falo miserável espiritualmente, quando uma pessoa é cheia de ódio, de amargura, de inveja, de rancor, é uma pessoa miserável espiritualmente. Ninguém pode aceitar um negócio desse para a vida e se acabar com a vida. Eu decidi há muito tempo na minha vida. Eu não aceito ódio e não aceito que me lancem ódio. Quando alguém quer me lançar um ódio, toque é teu, filho, não quero não. Isso aí não me pega não. Teu ódio, fica com ele para ti. Não quero ele não. E isso tem que estar dentro de você, seja mais esperto. O espírito que o diabo coloca nas pessoas é esse. Ele enche as pessoas de engano. E você não pode permitir, deixar que isso aconteça na tua vida. Ananias, por que você permitiu, rapaz, que Satanás enchesse o seu coração? Porque você permitiu. Mas, rapaz, você sabe que a verdade é um discípulo em Jerusalém, rapaz. Como é que você permitiu? Ô Safira, foi esse o valor da própria força? Foi sim. Menina, mas por que você deixa um negócio desse? Como é que você faz um acordo com o seu marido para tentar o Espírito Santo? O Ananias, você não vê que você não está mentindo a homens, você está mentindo a Deus. Você não mentiu para o Pedro, não, você está mentindo para Deus. Você foi capaz, está escrito, eu li isso para você, de fazer tal coisa. Encher o coração, que maravilha quando o nosso coração está cheio do Espírito de Deus. De sentimentos saudáveis, vitoriosos, limpos, honestos, santos. Mas quando o coração de uma pessoa está cheio, de sentimentos que foram criados lá, no céu, no coração de alguém que era um querubim ainda. Como disse Deus, um exemplo de perfeição, de beleza, de grandeza, de riqueza. Mas não foi o bastante. Coloque-se em pé, por gentileza. A mão no seu coração. E em nome de Jesus Cristo, eu vou pedir a você que não só reflita, como volte a ouvir esta palavra. Os obreiros, por favor, ouçam várias vezes. Os ministros ouçam, todos ouçam, meus filhos, minhas noras, minha família, todos os membros, todos os que estão pela internet, vão ouvindo de novo essa palavra. Reflita nessas mensagens, nessas referências bíblicas. Pense a respeito da sua vida. Jesus está voltando. Não é conversa fiada, Jesus está voltando. Não fique brigando por besteiras. Não perca a sua vida. Não deixe o diabo te encher de sentimentos miseráveis.
Pelo amor de Jesus Cristo, pelo amor de Jesus, o nosso Salvador. Não deixa o diabo conseguir o trunfo que ele está lutando. Ele está buscando desesperadamente a tua alma. Tudo que ele quer é tragar a tua alma. Ele não quer o teu dinheiro, ele não quer o teu carro, ele não quer o teu celular, ele não quer a tua joia, o teu diamante. Ele quer a tua alma. O diabo não está interessado na tua conta bancária. Ele não está interessado nas tuas joias. Você está achando que você que já foi roubado? O teu gravador, o teu aparelho de som, o seu celular, o teu carro já foi roubado alguma coisa? Isso é coisinha. O diabo não está interessado nisso. Ele está lutando para roubar a tua alma. E eu não tenho dúvida que algumas pessoas Deus vem alertando. E hoje eu falava na reunião de pastores, há algo no meu espírito que me preocupa. E eu não sei se isso é interno, se isso é para fora, para onde isso vai. Mas Ananias morreu. E ele morreu sem salvação. Porque ele era consciente, ele não quis mudar. E talvez Deus esteja alertando alguém. Talvez algo, aquela oportunidade que Deus está dando. Se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureça o coração. Arrependa, liberta a tua alma de sentimentos que escravizam, limpa o teu coração. Porque Ananias não teve um segundo para se arrepender. A sua alma foi tragada pelo diabo violentamente. Ele perdeu a vida e ele perdeu a salvação. Porque ele decidiu deliberadamente, conscientemente, ser um hipócrita, um mentiroso. Ele deixou o diabo encher o coração dele de mentira. Que Deus proteja todos nós. Porque qualquer um de nós, a começar por mim, às vezes as pressões são tão grandes, que todo mundo tem seus dias de saco cheio, de chegar num ponto de dizer, Deus, mas nós precisamos ser mais fortes. Eu tenho feito de um estilo de vida a condição de não desistir de acertar. Abre o seu coração para o Espírito Santo. Porque é uma palavra que nos arrebata. E que não há como sair indiferente a algo tão profundo e forte assim. Dai-me um coração para que eu possa te adorar. Um coração cheio amor, em que eu possa te agradar. Quero te dar minha vida, em troca peço a tua, para que estejas em meu coração. Senhor, te adoro e te quero, a ti eu amo e venero, por isso estou aqui a lhe pedir um coração contrito, um coração amigo, um
para que um dia eu possa me encontrar com o Santo do Santo. Ó Espírito Santo, eu sou sempre muito grata ao Senhor, do fundo da minha alma. Sem emocionalismo, sem preguiça. É de verdade. Porque nada pode ser melhor e maior do que a gente perceber que a cada dia estamos melhores no Senhor. Não estamos alienados, cegos diante da verdade. Quantos de nós já fomos tão cegos, meu Deus? Pagamos preços horrorosos hoje por causa de cegueira. Quantos estão pagando e quantos ainda vão pagar em função da cegueira? Quantas coisas que nós acabamos colhendo por causa de cegueira, de momentos cegos, em que ao invés de darmos lugar à verdade, nós demos lugar à cegueira. E a tua palavra diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, quando uma pessoa age com incredulidade, o diabo cega a mente dela e daí para diante ele controla. E se ele controlar a nossa mente, ele vai controlar a nossa vida. E eu oro para que haja, meu Deus, temor como houve nos dias de Pedro. Eu oro, meu Deus, para que nenhum passe por esta mensagem da mesma maneira, saia dela da mesma maneira, que haja uma percepção total e um desejo imenso de praticar. Um desejo imenso de viver como um verdadeiro justo, como santo, como temente, alguém que teme o Senhor. Aquele que questionava, não questione mais. Que se rebelava, não se rebele mais. Aquele que não queria se submeter à sua verdade, apresentando as suas justificativas e argumentos, que entenda que ele não pode passar a sua palavra. Ele pode passar por cima, mas não vai sobreviver às consequências. Eu oro, meu Deus, para que nenhum mais insista na mesma situação. Uma coisa é amadurecer, outra coisa é apodrecer. Infelizmente, parte do cristianismo tem apodrecido. Parte de muitos cristãos tem apodrecido e não amadurecido. Tem muita gente espiritualmente podre. Eu não quero, meu Deus, cair nessa condição, e eu não quero que nenhum caia. Eu quero que o Senhor nos ajude, porque é muito fácil a gente apodrecer espiritualmente. E o Senhor nos ensina a crescer e a amadurecer. Às vezes a cabeça da pessoa não quer se abrir, a pessoa não quer abrir a cabeça para a verdade. Ela não quer abrir o coração. Ela quer insistir nas suas razões, ela quer insistir em razões que o Senhor está dizendo. Essas razões não justificam suas ações. Aquilo que você diz que é a sua razão não justifica. Quantas vezes eu vejo gente pedindo justiça, quando já está cometendo mais injustiça do que aquele que ela acha que o injustiçou, que a injustiçou. Ó Deus de Israel, é muito fácil a gente perder a sanidade mental, emocional, espiritual. É muito fácil adquirir uma mente débil, é muito fácil a gente estar enlouquecendo e não está vendo, está perdido e não está vendo, está completamente cego e não está vendo. A gente vê isso acontecer na tua palavra e por todo lado.
Gente, meu Deus, que se perdeu há tanto tempo. E alguns ainda estão perdidos e continuam achando, explorando uma fé que na verdade está baseada em egoísmo, em sentimentos que não provêm do Senhor Espírito Santo. Muitos até hoje não viram que estão cheios de si mesmos e tão vazios do Senhor. Não é porque uma pessoa lê a Bíblia, o capítulo ou alguns capítulos todo dia, ou até dobra o joelho e fala e quer se convencer que isso é um relacionamento com o Senhor, quando na verdade alimentam no coração sentimentos depravados, imorais espiritualmente, miseráveis, impuros, maus, malditos. Oh Deus de Israel, nos ajuda, Jesus. Nos mantemos santos. É um desafio diário. Quantas pessoas que estão vendo o problema, onde na verdade o problema está no espírito delas e não fora delas. Elas estão preocupadas com coisas tão pequenas, tão vazias, quando elas deveriam estar preocupadas em encher o coração do Senhor, em serem cheias do Senhor, porque elas viveriam uma vida tão completa, mesmo em meio às lutas, tão segura. Espírito Santo, que nenhum deixe o diabo encher o coração de malignidades. Cobre o teu povo com teu sangue, liberta. Eu não tenho como ir além de nada, mas não tenho mais o que dizer. Só tenho que pedir ao Senhor, preserva, a começar pela minha, dos meus, a nossa mente, a nossa consciência. Porque nada é melhor na vida do que estar em paz com a consciência. Mas nada é tão terrível quando você percebe que a sua consciência não está completa. Ou algo realmente fere a sua consciência. Alguns já perderam a consciência, ela está cauterizada, e eu oro para que não haja mais cauterização de consciência no nosso meio. Nos proteja, que nós tenhamos uma sensibilidade, meu Deus, além do que é certo e errado. Meu Deus, que nós nos sintamos incomodados com as pequenas coisas que antes não nos incomodava, que nos incomode agora. Aquilo, meu Deus, que a gente não via, que possamos ver, que não incomodava, que passa a incomodar. Que nós tenhamos uma alta sensibilidade ao Senhor, Espírito Santo. Eu quero orar para que o Senhor realmente cobre de nós essa santidade e nos mantenha nela. Não nos deixa, meu Deus, nos guarda de nos perdermos, nos guarda. Não nos deixa cair, meu Deus, em tentação, mas livra-nos do mal. Porque nós precisamos do Teu reino. Que venha a nós o Teu reino. Que seja feita a Sua vontade na nossa vida, assim na terra como no céu sempre. Livrai-nos do mal, Senhor. E o maior mal é o pecado. Livrai-nos do mal. E o maior mal é o pecado. Nos livra do pecado, Jesus. Livra os nossos do pecado. Livra nossos filhos, nossas criancinhas que estão começando no pecado. Está muito difícil criar os filhos desse mundo. Livra nossos filhos do pecado. Livra os nossos adolescentes, nossos jovens do pecado. Livra nossas famílias do pecado. Livra-nos do pecado. Livra-nos do pecado, meu Deus, que muitas vezes entra dentro de casa com a televisão, com o computador, no próprio celular. Livra-nos do pecado, Senhor. Que o espírito de temor repouse sobre todos. Que todos tenham temor, temor. Espírito de temor, espírito de temor. Que haja temor, meu Deus,
mente, nos olhos, nos ouvidos, na boca, no coração, temor nas mãos, temor nos pés, temor no corpo, na alma e no espírito. Que haja temor, Senhor. Que espírito de temor repouse, o espírito de temor repouse sobre todos nós. Em nome de Jesus. Obrigada por tudo, Santo de Israel, eu te amo. E não há Deus como o Senhor. Muito obrigada por tudo, amém? Amém, amém. Graças a Deus.